explicar o fato de alguém ser vítima de uma bala perdida? Quando denunciar uma pessoa passa a ser um dever? O que vem a ser auto-perdão? Qual a sua utilidade? Ouvinte quer explicação sobre parábola da figueira que secou. Esquecer o passado, viver o presente, olhar o futuro, eis a questão. Amanhã, última palestra comemorativa aos 73 anos do CFEAC. Jovens reúnem-se em Garça, visando a Comenoesp em Bauru. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 30 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio aos amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. E atenção, além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. Atenção para o e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é 997 51 23 97 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, ou nos trazer pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Estranho Segredo, do Espírito João Maria, pelo médium Assis Azevedo. Este romance conta um drama que envolve a questão da violência nas cidades e da reencarnação. Estranho Segredo, da editora O Clarim, já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. No domingo passado, ganhou o livro a ouvinte Elisete de Moraes Leão, do Jardim Frei Aurélio. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares: da Vivo 997 51 23 97 e o da TIM 981 79 2405 até o meio-dia, e concorra a um exemplar do romance mediúnico Estranho Segredo. E você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997 51 23 97. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Lembre-se, o novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2026 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio, participações Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia.
O atual cenário do Rio de Janeiro é um dos mais preocupantes, não só em razão dos reiterados atos de corrupção por parte de autoridades e administradores, como pela violência que graça naquele estado. Muitas são as notícias veiculadas insistentemente pela mídia sobre as vítimas de balas perdidas, adultos e crianças e até mesmo bebês, que se achavam confortavelmente protegidos no útero materno, têm sido alvo de projéteis disparados em confrontos entre bandidos e policiais ou mesmo entre quadrilhas do tráfico de drogas. Sobre isso, temos ouvido manifestações da casa espírita que frequentamos, algumas questionando como a lei de causa e efeito funciona nesses casos e como Deus permite que inocentes paguem pelos pecadores. Tais questionamentos nos levam a uma reflexão com base nos princípios da doutrina espírita para que possamos buscar uma explicação racional sobre as tragédias que vêm se repetindo ao longo do tempo. Vamos convidar você, nosso ouvinte, a participar dessa reflexão. Ora, de duas uma, ou existe Deus, ou Deus não existe. Começamos por aí. Se Deus não existe, o destino da vítima de bala perdida é obra do acaso. Por acaso, alguém atirou em sua direção e ela, que se encontrava exatamente na linha de tiro, por falta de sorte ou por azar, como se costuma dizer, foi alvo do projétil que lhe tirou a vida. Por acaso, trata-se apenas de um bebê na barriga da mãe, de uma criança, ou de um jovem ou de um adulto. E por acaso, era filho de determinada família, de seu fulano, dona Cicrana, levando seus pais a grande sofrimento. É assim que pensam os ateus. Mas, se Deus existe, como acreditam os espiritualistas, com certeza o fato não se deu por mero acaso. Deve existir uma justiça divina. Será então que foi por vontade de Deus? Será que foi Deus quem determinou que essa tragédia assim acontecesse? E justamente com aquelas pessoas? E justamente com aquelas famílias? E por quê? Neste caso, que Deus é esse, capaz de executar o inocente? Que critérios usou para tirar a vida de uma criança ou de um adulto de bom caráter, ou de uma mãe ou de um pai de família? Essas considerações, prezado ouvinte, nós as fazemos para que raciocinemos juntos e pensemos no que é Deus, no que é a vida, no que é morrer, e mais do que isso, no que é morrer na infância ou na juventude, numa circunstância tão trágica, sem ter tido ao menos a oportunidade de conhecer a vida. Segundo a doutrina espírita, nada no universo acontece aleatoriamente e tampouco podemos atribuir qualquer sofrimento ou qualquer dor simplesmente à vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está regido por leis, que chamamos de leis naturais ou leis de Deus. Jesus se referiu a essas leis quando disse: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Ou seja, tudo o que acontece está conforme as leis divinas. Até uma folha de uma árvore não cai por acaso. Existem causas que determinam sua queda. E quando Kardec perguntou aos mentores se Deus cuidava pessoalmente da vida de cada um de nós, eles responderam: Deus governa o mundo por meio de suas leis. Se alguém atirar uma pedra para cima, essa pedra voltará a cair sobre sua cabeça e feri-la. É a lei. Não foi o acaso que determinou que a pedra caísse, e nenhuma força sobrenatural veio para impedir que caísse. Se cair na cabeça da criança, não foi pela vontade de Deus, mas em consequência do ato praticado. Contudo, não há como compreender os fatos de nossa vida, quaisquer que eles sejam, sem levar em conta a lei da reencarnação. Sem considerar que todos já vivemos antes e que, portanto, as dificuldades que encontramos hoje não têm causa apenas na vida presente. De fato, seria absurdo imaginar que o sofrimento de todas as crianças se devesse à vontade de Deus, quando nenhum pai humano, por mais imperfeito, permitiria tamanha crueldade.
Não temos o direito de julgar ninguém, mas podemos presumir que a morte, nessas circunstâncias, além da negligência e responsabilidade dos que a provocaram, deve ter causas anteriores. Não sabemos, evidentemente, como isso se deu, ou se na espiritualidade houve quem concorresse para que o fato ocorresse daquela maneira. Mas, se você quiser saber mais a respeito de como os espíritos influem em nossa vida, recomendamos que leia e reflita insistentemente sobre as questões 525 a 535 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Nosso habitual ouvinte cristiano da cidade de Veracruz formula a seguinte questão. Perante a recomendação de Jesus de não julgar, perguntam em quais casos criticar uma pessoa perante a opinião pública seria um dever? Temos muita facilidade em fazer mau juízo dos outros e uma imensa dificuldade em reconhecer nossos próprios erros e nossas próprias limitações. Assim, cristianos, somos demasiado rápidos para uma coisa e muitíssimo lentos para outra, pois ainda vivemos muito em função de nossos próprios interesses e caprichos. Por outro lado, não aceitamos que os outros nos julguem, mesmo quando a crítica procede. É por isso que, de uma maneira geral, preferimos um elogio falso a uma crítica verdadeira. Ficamos felizes quando alguém nos elogia, geralmente os amigos, que querem nos agradar. É isso que queremos ouvir, embora muitas vezes simulemos modéstia, afirmando não merecer. O pior é quando esse elogio não procede, e mesmo assim o aceitamos. Mas com a crítica, agimos diferente. Basta que alguém nos aponte um dedo, mesmo que seja verdadeiro, e logo nos armamos para nos defender, às vezes com agressividade. Infelizmente, este é o perfil da maioria dos habitantes de nosso planeta, entre os quais nós nos incluímos, é claro, por causa do nosso orgulho ou por conta do falso conceito que ainda alimentamos sobre nós, ao nos julgarmos superiores ou privilegiados diante dos outros. Sabendo disso, e vendo nesse defeito moral o mais frequente e um dos mais danosos para as relações humanas, Jesus fez questão de insistir nesse ponto, combatendo a hipocrisia e o julgamento gratuito. Quando alguém erra, apressamo-nos em apontar o seu erro e até a comentá-lo com os outros, muitas vezes sem tomar consciência de que estamos denegrindo a imagem dessa pessoa. Mas quando somos nós que cometemos um deslize, cuidamos para que ele não apareça, e se não conseguirmos escondê-lo, logo procuramos uma desculpa ou um pretexto para justificá-lo. Assim usamos de rigor para com os outros e condescendência para com nós mesmos, numa manifestação prática de orgulho e egoísmo. As lições de Jesus sobre o julgamento moral, portanto, são muito presentes nos evangelhos e talvez as que mais se evidenciam. Todavia, a que mais chama a atenção é a lição que deixou no caso da mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada, de modo que aquele episódio é o principal ponto de referência quando se trata de julgamento, e que não serve somente aos cristãos, mas a toda a humanidade. Julgar é fácil, julgar é cômodo e às vezes conveniente para alguns. Mas o coroamento dos ensinos de Jesus nesse sentido foi quando ele próprio foi julgado, condenado, martirizado, conduzido ao supremo sacrifício, como se fosse o pior dos homens. Logo Jesus, que só ensinou e só fez o bem,
que defendeu os fracos e os humildes, que ficou do lado dos injustiçados e dos abandonados, e que sequer lembrou de seus próprios direitos, mesmo quando falou com autoridade em nome do amor e da justiça. 1000 vezes lendo e 1000 vezes meditando sobre os evangelhos, ainda teremos que aprender muito com a sua mensagem e com o seu exemplo de vida. Contudo, Jesus acreditou no homem, investiu a própria vida no futuro da humanidade, esperando que, um dia, cada um de nós despertasse para o caminho da felicidade, praticando o bem e evitando o mal. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ou seja, porque poderão experimentar a felicidade suprema. Sobre julgar o semelhante, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 21, pergunta ao Espírito São Luís: há casos em que seja útil revelar o mal de alguém? E a resposta vem em seguida. Esta questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. E completa o Espírito São Luís: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários homens se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E a questão que vamos comentar agora tem a ver com a anterior. Falávamos sobre o auto-perdão numa reunião no centro, quando um participante contestou: não entendo esta questão do auto-perdão. Penso que somos egoístas porque vemos os defeitos dos outros e não os nossos. Ora, se não vemos nossos próprios defeitos, não temos por que nos perdoar. Logo, o auto-perdão não faz sentido. Por isso é que, quando cometemos um erro, logo achamos uma desculpa, mas não desculpamos os outros quando erram. Em parte, este argumento está muito bem colocado. De fato, o egoísmo ainda fala mais alto em cada um de nós, habitantes do planeta Terra, de provas e expiações. E isso podemos constatar pelos nossos impulsos de apontar com muita facilidade os erros das pessoas, de condená-las e, ao mesmo tempo, de encobrir ou justificar os nossos. Essa atitude demonstra o quanto ainda estamos centrados em nós mesmos, diferentemente daquilo que Jesus proclamou, como está claro na oração do Pai Nosso. A questão do auto-perdão vai um pouco mais longe. Ela está associada ao sentimento de culpa que nos permanece atormentando por muito tempo, comprometendo nosso equilíbrio espiritual. O sentimento de culpa realmente pode ser benéfico quando nos leva a pedir perdão a quem prejudicamos, a corrigir os erros ou reparar os danos que causamos. No entanto, supondo que você prejudicou alguém, reconheceu o erro cometido e se arrependeu, porém, antes que pedisse o perdão, a própria vítima se antecipou e veio perdoá-lo. Ainda assim, você não ficou bem consigo mesmo, e o perdão do ofendido, ao invés de ajudá-lo a se harmonizar consigo mesmo, intensificou mais ainda seu sentimento de culpa. O problema daí em diante não é mais com o outro a quem você agrediu, mas com a sua própria consciência que não o perdoa. Essa carga de aflição, que se transformou num conflito íntimo, lhe pode ser muito prejudicial se você não procurar um meio de se harmonizar consigo mesmo. Eis, portanto, um exemplo de necessidade do que chamamos auto-perdão. Um caso típico ocorreu com Jesus e seus apóstolos. Como você sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes, depois de ter acabado de declarar fidelidade extrema ao Mestre, mesmo que tivesse de morrer no seu lugar. Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando-o aos seus algozes. Jesus compreendeu perfeitamente os limites de Pedro
e de Judas, e não os amaldiçoou por seus gestos infelizes. No entanto, as reações de Pedro e de Judas diante do mal que causaram a Jesus foram bem diferentes. Judas suicidou-se por não suportar o peso da culpa, mas Pedro, apesar da culpa, soube administrar esse sentimento durante todo o resto de sua vida, entregando-se inteiramente à difusão do Evangelho, conforme a vontade do Mestre. Conclusão: Judas não se perdoou e acovardou-se perante a vida, embora Jesus o perdoasse. Pedro, todavia, reconheceu seus próprios limites e defeitos, armou-se de coragem e determinação e resolveu trabalhá-los com total dedicação à causa de Jesus, para se fazer merecedor da confiança de si mesmo. E atenção, ouvintes, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou também pelos celulares da Vivo 997 51 23 97 ou celular da TIM 981 79 2405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, o 997 51 23 97, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe. E ainda sobre os evangelhos, temos uma questão levantada pelo ouvinte Anderson Lima, que diz o seguinte: peço uma explicação sobre a passagem bíblica em que Jesus matou uma figueira que não deu frutos. Essa história só reforça o egoísmo humano, que quer que a natureza atenda aos seus desejos. Além disso, não era tempo de figos e, portanto, não havia nenhuma razão para condená-la. Pior ainda é o crime ecológico dessa história. Lemos em Marcos, capítulo 11, uma narrativa que conta que Jesus, juntamente com os discípulos, estando todos com fome, depois de longa jornada, encontraram no caminho uma figueira. Procuraram, mas não encontraram nenhum figo na árvore, mesmo porque não era tempo de figos. Jesus teria reagido com indignação e pronunciado uma maldição contra a figueira, dizendo: nunca mais coma alguém fruto de ti. No dia seguinte, quando novamente passaram pela figueira, encontraram-na completamente seca. Indagado por Pedro sobre a estranha maldição, Jesus teria falado sobre o poder da fé em Deus, reforçando a ideia de que a figueira secou em razão da força de seu pensamento ao condená-la à esterilidade. É claro que essa narrativa, se tomada ao pé da letra, não condiz com a postura ético-moral de Jesus. Pelo contrário, ela contraria em tudo seus ensinamentos, o princípio do respeito e do amor à obra de Deus, que é a natureza. Portanto, qualquer pessoa de bom senso, lendo esse trecho do Evangelho de Marcos, vai perceber que não deve se tratar de um caso real. Possivelmente, o ensinamento nele contido, em que Jesus quis realçar o poder da fé, deve ter sido transmitido em forma de parábola. Parábolas são histórias curtas e simples que realçam um ensinamento moral. Jesus deve ter contado alguma parábola para ilustrar seus ensinos e que posteriormente foi lembrada pelo discípulo como se tivesse sido real. Só assim podemos explicar a história da figueira que secou. Jesus, na sua elevação espiritual, jamais poderia agir com tanta violência e impiedade contra uma árvore, dela exigindo o que não poderia dar. É por isso, Anderson, que devemos ler os textos bíblicos com cautela, usando ao mesmo tempo a razão e o bom senso, antes mesmo de usar a fé, pois a fé sem a razão é como andar sem rumo num terreno desconhecido. Jesus foi a mais elevada expressão do amor sobre a terra. Nada do que disse ou viveu pôde comprometer a grandiosidade espiritual de sua doutrina, pois quem pediu a Deus que perdoasse seus próprios algozes só podia ser um espírito da mais elevada expressão de amor, que amava profundamente as obras de Deus. A figueira, dentro da concepção espírita, representa um ensinamento
que é trazido aos homens e que pode ser bem ou mal assimilado. O fato de não produzir os frutos no momento propício, ou seja, no momento em que as pessoas mais precisam, significa que ela não cumpre o seu papel e, portanto, não merece prosperar. Desse modo, as doutrinas que não atendem às necessidades humanas, que não se fazem presentes no momento em que as pessoas mais precisam, embora alardeiem serem donas da verdade, acabarão morrendo como figueira. Outra coisa a que se refere a parábola é o poder da fé. Evidentemente, a fé não é uma força mágica ou milagrosa, como muita gente pensa. Ela é um poder irradiador do pensamento, que nos abre um caminho para que possamos alcançar um objetivo. Desde que nos sintamos fortalecidos nessa fé e percorramos esse caminho, que na maioria das vezes é espinhoso e difícil, atingiremos nossa meta, razão pela qual a fé é a primeira condição para chegarmos ao ponto que desejamos atingir. Atenção, ouvintes! Você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997-51-2397 e o da TIM 981-79-2405. O WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o caminho da evolução. A grande maioria das pessoas desconhece o espiritismo e por isso mesmo guarda uma impressão negativa e inapropriada a seu respeito. O que sabem do espiritismo é o que ouviram falar. Dificilmente leram alguma coisa mais séria ou tiveram um contato ainda que ligeiro com o centro espírita. Imaginam que o espiritismo seja uma prática mística, através da qual se conversa com os mortos, se faz curas milagrosas, lê-se o passado e o futuro, ou se consegue algum favor especial, como arrumar ou desmanchar um casamento, por meio de cerimônias mágicas. Quando ouvem falar de reencarnação ou da lei de causa e efeito, imaginam que o espírita é aquela pessoa que continua curtindo o passado, que vive em função do que acredita ter sido em vida anterior e que, entendendo isso, consegue com muito custo reclamar menos que o comum das pessoas. Mas o espiritismo não é nada disso. De fato, a doutrina espírita nos faz entender através da reencarnação que nada acontece por acaso, porque a lei da causalidade está na natureza. Só assim podemos entender como funciona a justiça divina, porque os destinos das pessoas aqui na Terra diferem tanto entre si, e porque ao deixar esta vida somos ainda mais diferentes do que quando aqui chegamos. Explica assim a lei de evolução e nos dá razões para que possamos valorizar sobremaneira o momento presente, esquecendo o passado para nos projetar num futuro melhor. O Espiritismo não é uma doutrina que se fixa no passado, nem desta e nem de outras existências, e tampouco que se preocupa tão somente
com os que já se foram desta vida, aqueles que o vulgo chama de mortos. Para o espírita, que entende da mensagem da doutrina, o mais urgente e importante para todos nós é o aqui e o agora, ou seja, o momento em que estamos vivendo. É do instante que agora que depende o momento seguinte. Se não estivermos sentindo o chão que estamos pisando, se não estivermos conscientes do ar que estamos respirando, das pessoas com quem estamos convivendo, dos compromissos que assumimos e da gama de possibilidades de que dispomos para viver bem, não teremos dado sequer o primeiro passo para a nossa felicidade. Antes mesmo de sermos de seres humanos passando pela terra, somos seres espirituais viajando pela eternidade. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar nos planos de Deus e algo fundamental para fazer neste momento. Todos que estão à nossa volta são nossos irmãos em jornada semelhante à nossa e com quem compartilhamos nossa experiência de vida. Não somos perfeitos, mas somos seres perfectíveis, ou seja, somos seres buscando a própria perfeição. Nessa caminhada, acertamos e erramos, pois as experiências que julgamos negativas também contribuem para a nossa própria evolução. Não devemos nos deter do sofrimento e nem valorizar os erros cometidos, mas olhar para a frente e seguir adiante, confiando em nós mesmos e em Deus, para alcançarmos a nossa mais significativa vitória, a vitória sobre nós mesmos, num constante trabalho de autossuperação. Assim pensando e assim fazendo, estamos a caminho da meta que Jesus tão oportunamente nos lembrou quando disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o Momento Meio-Meio com o nosso companheiro Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Eis que lemos nos evangelhos de Lucas e Mateus. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus disse-lhe: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me que vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Evangelho de Lucas e Mateus. Temos afirmado que a leitura das chamadas obras sagradas, escritas há milhares de anos, como é o caso da Bíblia, deve ser feita com singular disposição. Isso significa que cada palavra, cada frase, cada texto precisa ser entendido no seu sentido mais profundo e no contexto social da época, levando em consideração, principalmente, que uma coisa era escrever há 2000 anos atrás, outra é ler e interpretar esses textos nos dias atuais. Veja o caso dessa passagem, que os evangelistas conseguiram rememorar procurando enfatizar um dos grandes ensinamentos de Jesus. Como é possível aos mortos enterrar seus mortos? Deixar de sepultar o corpo do Pai não é um ato de ingratidão e desrespeito àquele que o gerou? Como Jesus pôde falar assim? O primeiro ponto a ser considerado é que todo o Evangelho deve ser submetido aos princípios morais que Jesus proclamou: o amor ao próximo, o amor a Deus. Desse modo,
todo o texto, aparentemente, fugir desses princípios, por uma questão de coerência, deve ser analisado por outro ângulo. É o caso desse texto em que Jesus afirma a um de seus seguidores deixar que os mortos enterrem seus mortos. A que mortos Jesus está se referindo? Evidentemente aos mortos do espírito, e não aos mortos do corpo. Por mortos do espírito entendemos aqueles que ainda não se despertaram para o verdadeiro sentido da vida. Como eles se fixam apenas na vida atual, ainda não são capazes de entender que a vida continua e que não é apenas uma única vida que o espírito vai alcançar a sua plena realização. Por outro lado, são aqueles com quem ainda não podemos contar para engrossar as fileiras da caridade ou dos trabalhadores do Cristo, principalmente se viverem distantes dos valores espirituais que Jesus ensinou. Deixá-los em paz, sem querer convencê-los à força ou por constrangimento, por ameaça ou por medo, conforme diz Kardec, ainda é a melhor política. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco, assistência e apoio à família. Está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em frente à Praça Tancredo Neves, com acesso pelo portão lateral da Rua 7 de Setembro. Atende as pessoas que vão tomar sopa segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua, e famílias que buscam a cesta de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais como enxoval para bebês e outros. O prédio do Lar Meimei encontra-se em reforma para melhor atender às suas finalidades. Ali funciona um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como o curso de Espiritismo e Evangelização Infantil para crianças de famílias espíritas. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa, dirige-se a toda pessoa de qualquer religião. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da Pechincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. O Meimei está aberto a qualquer tipo de doação, inclusive de produtos usados em condições de uso, seja para a doação ou para a venda no bazar da Pechincha. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 34710604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações. Atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Damasco, teremos palestra sobre o tema A Parábola do Semeador, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei e o estudo sistematizado de Espiritismo para os adultos voltarão no próximo sábado, dia 3 de fevereiro. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Está acontecendo desde ontem à noite, nas instalações da ETEC Monsenhor Antônio Magliano, a segunda reunião prévia preparatória de jovens espíritas desta região do estado, com vistas à realização da 53ª Comenoesp,
Confraternização de Mocidades Espíritas da região noroeste do estado de São Paulo, que acontecerá neste ano na cidade de Bauru. O encontro conta com um número superior a 100 participantes. CFEAC completa 73 anos e comemora o aniversário com mais uma palestra amanhã. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, está comemorando 73 anos de atividades. A comemoração prossegue amanhã, às 20 horas, na sede do centro, que é na Vila Araceli, com palestra musical e lançamento do CD Peregrino, com o expositor Paulo Fernandes, de Marília, para a qual a diretoria do centro convida o público. E atenção, ouvinte! Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda a sua visita. Na Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que já retornou suas atividades normais, e lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, mais de 3.000 títulos e mais de 6.000 volumes, inclusive romances, CDs, DVDs, com palestras e filmes, e você pode levá-los e emprestá-los para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá todos os dias da semana, a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia traz uma mensagem da semana. Bom dia, amigos. Você precisa visitar nossa biblioteca. São milhares de livros para você. Temos certeza de que há um especial te esperando. E para aguçar sua curiosidade, apresentamos de Milton Menezes, edição Boa Nova, o livro O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação. Jefferson Borges, em sua apresentação, nos conta que, em certa manhã ensolarada e quente de junho de 2001, estávamos todos, amigos, familiares, alunos, doutores, em uma sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assistindo à apresentação da tese de mestrado de Milton Menezes, Individualismo e a Crise da Sociedade Contemporânea. Um diálogo transdisciplinar com a psicologia transpessoal. A tese, fazendo uma abordagem transdisciplinar, defendia com ousadia que a origem da crise da sociedade atual é, em particular, de ordem espiritual, o que, segundo as palavras do autor, não quer dizer necessariamente uma crise religiosa. Em determinado momento, a banca o inquiriu sobre o que estaria faltando à ciência para dar contas desse problema. Após uma breve pausa reflexiva, Milton respondeu: sentimento. O que falta à ciência ainda é sentimento. Devo confessar ao amigo leitor que naquele momento não pude conter a emoção e a banca também não conseguiu ficar indiferente. Por alguns segundos, reinou um profundo silêncio na sala. Talvez aquelas palavras tenham atingido tão intensamente nossos corações porque, no íntimo, sabemos que precisamos, embora ainda não sejamos capazes, ver no outro parte de nós mesmos. O leitor não encontrará aqui um manual de felicidade ou uma exaltação ao sofrimento, tampouco uma receita de bolo para deixar de sofrer, ou um livro de autoajuda, apesar desta obra convergir para este fim. Ao lê-lo, ele começará a perceber que deixar de sofrer é muito mais um processo pessoal de compreensão, mudança, transformação e atitude. O livro, dentro de uma abordagem transpessoal e espiritual, irá fornecer as ferramentas necessárias para o entendimento do processo do sofrimento e de sua superação. E não se surpreenda, amigo leitor, se durante a leitura você perceber que a dimensão que damos ao nosso sofrimento está muito mais atrelada às nossas crenças e valores do que a fatores externos em si,
e que o sofrimento não é tão intransponível como imaginávamos. Caro leitor, espero, sinceramente, que as reflexões aqui contidas sejam de alguma forma úteis em sua vida e, se necessário, que possam ajudá-lo na superação de seu sofrimento. Até a semana que vem. E passamos neste momento ao sorteio de um exemplar do romance mediúnico Estranho Segredo, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para a nossa ouvinte, residente na Avenida Faustina, número 1011, Maria Aparecida Pedroso da Silva. Parabéns, Maria Aparecida Pedroso da Silva. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. E agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos aqueles que nos acompanharam nesta edição. E para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.